Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal Caruaru 2018. Nessa aula nós vamos resolver questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso Caruaru 2018 pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que vocês possam acessar o site, lá tem o curso com conteúdo. Aqui nós vamos publicar os vídeos com as questões. Então vamos lá, a leitura de mais uma questão, acompanha comigo. De acordo com Santos 2006, o Excel é um dos programas que permite desde tarefas simples, como controle de contas bancárias ou despesas domésticas, as mais complexas, como rotinas de folhas de pagamento, tabelas estatísticas e registros de dados comerciais. Ainda sobre o Excel, é correto afirmar que, letra A, planilhas permitem armazenar, manipular, calcular e analisar dados numéricos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que essa letra A está correta? Planilhas permitem armazenar, manipular, calcular e analisar dados numéricos? Vamos testar isso na prática? Olha só, aí eu tenho a imagem do meu Excel e eu vou testar essa hipótese aí da letra A. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, nesta minha planilha, até vou sair aqui da imagem para não atrapalhar vocês, eu vou colocar diversos valores, como vocês estão enxergando aqui na minha planilha, e vou digitar uma fórmula que seja igual a 1 mais B2 asterisco D1. Lembrando que o mais aqui é adição e o asterisco é multiplicação. Quando eu tenho uma fórmula dentro do Excel, a gente começa essa fórmula com um sinal de igualdade, e aí se tem adição e multiplicação, temos que cuidar da precedência dos operadores, porque primeiro vamos resolver a multiplicação e depois a adição. Então vamos fazer a substituição dos valores primeiro. A1 é a coluna A e a linha 1 que vale 4. Vamos colocar aqui 4. Mais B2. B2, coluna B, linha 2, vale 6. Asterisco D1. D1, coluna D, linha 1, vale 10. Então, asterisco 10. Agora lembra, primeiro eu vou resolver a multiplicação e depois a adição. Então, resolvendo nessa fórmula primeiro a multiplicação, eu tenho 6 multiplicado por 10. E 6 multiplicado por 10 é 60. Então, aí ficou, por enquanto, 4 mais 60. E aí eu vou fazer a adição. 4 mais 60, o resultado final dessa fórmula é 64. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês dentro dessa questão, dentro dessa fórmula que eu acabei de desenvolver aqui dentro do meu Excel? Eu quero chamar a atenção para vocês um detalhe bem importante. Quando a letra A diz planilhas permitem armazenar, manipular, calcular e analisar dados numéricos, sim, porque nesse exemplo que eu fiz aí, a gente justamente realizou uma fórmula que calculou e analisou os dados numéricos das células para produzir um resultado. Então a gente acabou armazenando o resultado, a gente manipulou as células, nós calculamos os valores dessa célula e nós também analisamos aqueles dados numéricos para produzir o resultado da fórmula. Por isso que a letra A de América, de fato, é a resposta correta dessa questão, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ver as outras questões, as outras opções, já que a A está certa, vamos ver as erradas aqui só para consolidar. Vamos ver a letra B o que diz. Os gráficos apenas têm apresentação em forma de barra. Será que é verdade dizer que os gráficos têm apenas a apresentação em forma de barra? Não, existem vários tipos de gráficos que eu posso usar dentro do Excel e não só aqueles no formato barra. Vamos testar isso? Então eu tenho aqui a minha planilha do Excel. Aí percebe que nós temos um botão que eu vou ampliar bastante a imagem aqui, ó. Esse botão da barra de ferramentas padrão aqui do Excel é o botão gráfico. Quando eu clico no botão gráfico, eu posso inserir não só gráfico de barras, mas eu posso inserir gráfico de colunas, posso inserir gráfico de pizza, posso colocar também gráfico chamado XY dispersão, que aparece pontos em dispersão nas coordenadas XY. Tem o gráfico linha, que liga esses pontos na forma de uma linha. Temos o gráfico área, que além de ligar os pontos na forma de uma linha, ele preenche a área até a coordenada indicada. Essa área é preenchida com cor, com rachura ou com textura. Esse é o gráfico área. Temos também o gráfico superfície, que além de ter a coordenada XY, tem a coordenada Z para dar uma profundidade. Então tem 3 coordenadas, dando a ideia de uma superfície. Temos também o gráfico radar, que os itens partem de uma mesma origem central e vão se expandindo, formando como se fosse uma teia, como se fosse então um radar.
E temos aqui também um outro exemplo de gráfico que o Excel permite fazer, que é o gráfico ações, que permite verificar a variação das cotações nas ações das bolsas de valores. Quer dizer, com esse gráfico eu posso acompanhar a variação das cotações das ações lá na bolsa de valores. É o gráfico ações que existe também no Excel. Então, quando a questão disse aqui, na nossa letra B, os gráficos apenas têm apresentação em forma de barra, está errado, porque eles podem apresentar outras formas, como colunas, pizza e tantas outras que eu acabei de demonstrar. Por isso, errado a letra B. Vamos à letra C. A interseção de uma célula e de uma linha é denominada coluna. Errado, pessoal. Na verdade, é a interseção de uma linha e uma coluna que formam uma célula, e não a interseção de uma célula e uma linha que é denominada coluna. Repetindo, aqui está errado. Olha a imagem comigo. Quando eu tenho a interseção de uma coluna e de uma linha, aí sim eu tenho uma célula. Quer dizer, o correto é dizer que a interseção de uma coluna, de uma linha, denomina célula. Eu denomino célula, quer dizer, eu dou o nome de célula para a interseção de uma coluna e uma linha. Como, por exemplo, aqui, esta célula é a célula A1, porque ela é a interseção da coluna A com a linha 1. Então agora vamos voltar lá, quando ele disse na letra C, a interseção de uma célula e uma linha é denominada coluna? Não, o correto aqui seria a interseção de uma coluna e uma linha é denominada célula. Aí sim estaria correto, da forma como ele colocou, está errado a nossa letra C. Vamos para a letra D. A letra D disse, após concluir a digitação de fórmula, ela pode ser visualizada na barra de menu. Observa, ele diz, após concluir a digitação de fórmula, ela pode ser visualizada na barra de menus. Errado, o certo seria, após concluir a digitação de fórmula, ela pode ser visualizada na barra de fórmulas, não na barra de menus, na barra de fórmulas. Eu vou demonstrar aqui. Observa essa imagem. Vamos colocar aqui um valor na célula B1, que é o valor 5, na célula C1 eu vou digitar 3, e agora na célula A1 eu vou digitar uma fórmula, igual B1 mais C1. Quando eu digitei essa fórmula, vai ser B1 que vale 5, mais C1 que vale 3. Vou pressionar Enter e apareceu o resultado 8. Agora, após digitar a fórmula igual B1 mais C1, após digitar ela e ela mostrar o resultado 8, onde aparece essa fórmula? Observa, aqui na chamada barra de fórmulas. Porque a barra de menus é essa que tem o menu arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramentas, dados, janela e ajuda. Essa é a barra de menus. Então, quando eu digito uma fórmula, após digitar ela aparece na barra de fórmulas, que é essa barra própria para exibir as fórmulas que são digitadas nas células. Por isso, errado ali a descrição da letra D. O certo seria dizer, ela pode ser visualizada na barra de fórmulas e não na barra de menus, como ele descreveu. Depois nós temos a letra E dizendo, a função igual máximo E5, E22, seleciona a soma dos conteúdos existentes de E5 a E22? Errado. Na verdade, a função máximo não seleciona a soma. A função máximo exibe o maior valor de E5 a E22. Essa função igual máximo, abre parênteses, E5, E22, vai exibir qual é o maior valor da célula E5 até a célula E22. Não vai exibir a soma, porque para exibir a soma é a função soma, mas para exibir o maior valor é a função máximo. Então o certo da letra E seria dizer que vai exibir o maior valor e não a soma, como ele disse aqui. Vamos testar? Observa. Como funciona a função máximo que exibe o maior valor? Acompanha no visual. Aqui eu tenho uma planilha qualquer e eu digitei a seguinte função máximo, igual máximo a D4, que significa observar qual é o maior valor da célula A1 até a célula D4. Para descobrir qual é o intervalo, eu vou localizar a célula A1 e boto um pontinho aqui na parte superior esquerda. D4, localizo a célula D4 e coloco um pontinho aqui na parte inferior direita da célula D4. E agora eu ligo esses pontos de A1 até D4 e D4 até A1. Esse é o intervalo que diz A1, D4, quer dizer, da célula A1 até a célula D4 e todas que estão entre elas. Qual é o resultado da função máximo? Não é a soma desses valores, e sim qual é o maior valor. Então eu analiso todos os valores aqui do intervalo A1, D4 e respondo qual é o maior. O maior é 100, então o resultado dessa função máximo é 100.
Percebe que o resultado da função máximo é o maior valor apresentado naquele intervalo e não a soma. A letra E disse que a função máximo seleciona a soma dos conteúdos. Não, a função máximo, ela retorna o maior valor indicado dos seus argumentos ou dos seus intervalos, como eu demonstrei aí na prática. Então, pessoal, a letra E também está errada. A única certa que encontramos aqui, de fato, é a nossa letra A de América, aquela que diz que as planilhas permitem armazenar, manipular, calcular e analisar dados numéricos, como eu demonstrei aqui na prática do passo a passo. Então, A de América, o gabarito para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para a Guarda Municipal Caruaru 2018, acesse o nosso site veonconcurso.com.br. Eu vou deixar o link para o site aqui na descrição. Clica ali, acessa o nosso site e verifica o nosso curso com o conteúdo. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!